Ela era uma jovem de 18 anos, cheia de vida, com futuro promissor pela frente e uma paixão por cavalos, um título de prestígio no mundo do rodeio e uma vaga garantida na universidade dos seus sonhos. Em junho de 2016, Ashley Doolittle, uma estrela em ascensão no Colorado, Estados Unidos, desapareceu misteriosamente após um encontro que deveria ser apenas uma conversa casual. O que começou como uma busca desesperada por uma adolescente desaparecida logo se transformou em uma investigação intensa, repleta de reviravoltas, pistas perturbadoras e uma verdade que ninguém queria acreditar. Ashley Marie Doolittle veio ao mundo em 20 de maio de 1998, na cidade de Louisville, Colorado, um lugar onde ela começou a construir uma vida cheia de promessas. Filha de Anne Marie e Jeff Doolittle, ela cresceu ao lado de dois irmãos, Brandon e Michael, em uma casa que transbordava apoio e carinho. Seus pais sempre fizeram questão de incentivar os sonhos dela, criando um ambiente onde Ashley podia se sentir livre para correr atrás do que amava. Desde pequena, ela mostrou um brilho especial, uma energia que atraía as pessoas ao seu redor e fazia dela alguém inesquecível para quem a conhecia. Aos 5 anos, Ashley teve seu primeiro contato com um pônei, e aquele momento simples mudou tudo para ela. Montar aquele animalzinho acendeu uma paixão que nunca mais apagou. Os cavalos se tornaram o centro do seu universo. Com o passar dos anos, ela se transformou em uma amazona de verdade, daquelas que não só participavam de competições, mas também voltavam para casa com troféus nas mãos. O amor dela por esse mundo levou até o Boulder County Fair, onde, em 2016, ela conquistou o título de Lady in Waiting do rodeo. Esse papel era mais do que uma honra, era um degrau importante para um dia se tornar a rainha do rodeo, uma posição que ela já sonhava alcançar. Mas os cavalos não eram tudo na vida de Ashley. Ela também tinha um pé firme na agricultura, uma paixão que a fez fundar e atuar como vice-presidente do capítulo da Thompson Valley FFA, um grupo para jovens interessados em crescer no campo agrícola. Esse interesse a levou a ser aceita na Colorado State University, onde planejava estudar negócios agrícolas a partir do outono de 2016, um passo grande para transformar seus sonhos em realidade. Quem conheceu Ashley não conseguia falar dela sem sorrir. Ela era o tipo de pessoa que todo mundo descrevia como brilhante e cheia de energia, mas também humilde, alguém que nunca deixava o sucesso subir a cabeça. Para as meninas mais novas da comunidade, ela era como uma estrela. Muitas pediam autógrafos, e Ashley, com seu jeito atencioso, escrevia mensagens especiais para cada uma, dizendo para elas nunca desistirem do que queriam. Esse cuidado mostrava o quanto ela se importava com os outros. E, no meio de tudo isso, tinha o Bubba, o cavalo que ela considerava quase o melhor amigo. Para Ashley, ele era mais do que um animal, era um companheiro que trazia paz e a conectava ainda mais ao mundo que ela tanto amava. Aos 18 anos, recém-formada no ensino médio em Berthold, ela estava pronta para voar alto, com uma vida inteira de possibilidades pela frente. Ashley Doolittle conheceu Tanner Flores enquanto os dois ainda estavam no ensino médio em Berthold, Colorado, uma cidade pequena onde as conexões entre os jovens muitas vezes começavam nas salas de aula ou nos corredores da escola. Tanner tinha 1 ano a mais que Ashley, o que talvez tenha dado a ele uma sensação de superioridade no começo. Enquanto Ashley era cheia de planos e ambições, Tanner seguia um caminho bem diferente. Ele largou os estudos antes de terminar o ensino médio e parecia satisfeito em ficar por perto, ajudando no negócio de caminhões do pai. Essa diferença entre eles, que a princípio podia parecer só um detalhe, logo mostrou que os dois estavam em mundos opostos, com sonhos e jeitos de viver que não combinavam. No início, o namoro entre Ashley e Tanner parecia algo comum, como tantos outros romances de adolescentes. Mas não demorou muito para que as coisas mudassem. Tanner começou a mostrar um lado controlador que Ashley não esperava. Ele queria mandar na vida dela, dizendo que ela podia ou não fazer, como se tivesse o direito de decidir por ela. Um exemplo claro disso foi quando ele deixou bem claro que Ashley não podia ir a festas quando começasse a universidade. Para alguém como ela, que nem era do tipo que gostava de sair muito, essa regra não fazia sentido, mas Tanner não se importava com isso. Ele checava o celular dela o tempo todo, querendo saber com quem ela falava, onde estava e o que estava fazendo. Esse ciúme exagerado vinha de uma insegurança que ele carregava, como se tivesse medo de perdê-la para alguém que ele achava melhor que ele mesmo. Aos poucos, o que era para ser um namoro leve virou um peso para Ashley. Depois de 1 ano juntos, Ashley não aguentou mais. Ela percebeu que o jeito manipulador de Tanner estava acabando com a liberdade dela e decidiu terminar tudo. Para ela, era simples, o namoro não estava funcionando, e ela queria seguir em frente.
Mas Tanner não aceitou isso tão fácil. Ele começou a mandar mensagens sem parar, pedindo para voltarem, como se o não dela não fosse o suficiente. Ashley tentou ser gentil, mas ele insistia, enchendo o celular dela com textos que iam de súplicas a acusações. Era como se ele não ouvisse o que ela dizia, ou pior, como se achasse que podia mudar a cabeça dela só por insistir. Esse comportamento dele mostrou que o término não seria tranquilo como ela esperava. A tensão entre os dois só cresceu nos dias seguintes. Em 4 de junho de 2016, Tanner conseguiu convencer Ashley a ir com ele para uma caminhada em Estes Park, dizendo que precisavam conversar sobre o relacionamento. Ele saiu de lá achando que tudo tinha corrido bem, mas Ashley deixou claro, mais uma vez, que o namoro tinha acabado. No dia seguinte, ela estava com amigos no Sundance Steakhouse, em Fort Collins, tentando aproveitar um momento leve, quando Tanner apareceu do nada. Testemunhas contaram que ele tentou puxá-la para perto, até girando ela para falar com ele, mas Ashley não queria mais aquilo e saiu do lugar sem dizer muita coisa. Mesmo assim, Tanner não desistiu. Nos dias que vieram, ele continuava inventando jeitos de chamar a atenção dela, como mandar mensagens dizendo que tinha trancado as chaves no caminhão e precisava que ela fosse buscá-lo, uma mentira óbvia que Ashley ignorou. O ponto mais crítico veio em 8 de junho, quando Tanner mandou uma mensagem que deixou claro o quanto ele estava fora de controle. Ele escreveu: "Espero que você perceba o que jogou fora. Eu te dei tudo e gastei tanto dinheiro com você. Você não é nada leal. Vou fazer algo estúpido agora. Tchau." Era um texto cheio de raiva e culpa, como se ele quisesse fazer Ashley se sentir mal por ter terminado. Ela respondeu com calma, mas firme: "Nunca te traí. Nossa relação acabou há muito tempo. Queria ser amiga, mas isso não é possível." Ashley ainda tentou manter uma ponte de amizade, mas a atitude dele mostrou que isso seria impossível. O que ela não sabia era que aquelas palavras seriam o começo de algo muito mais sombrio, um sinal de que Tanner não ia deixar as coisas acabarem tão fácil. O dia 9 de junho de 2016 começou como qualquer outro para Ashley Doolittle, mas terminaria de uma forma que ninguém poderia prever. Naquela tarde, Tanner Flores, seu ex-namorado insistente, conseguiu convencê-la a se encontrar com ele no Long Aglaé Reservoir, um lugar tranquilo a poucos quilômetros de Berthold, Colorado. A ideia, segundo Tanner, era simples. Eles precisavam conversar sobre o relacionamento que Ashley já tinha deixado claro que estava acabado. Ele sugeriu que, depois de se encontrarem no reservatório, dirigissem juntos até Carter Lake, um ponto mais isolado a apenas 11 minutos dali, onde poderiam falar em paz, longe de qualquer interrupção. Ashley, conhecida por seu coração gentil e por evitar conflitos, acabou cedendo ao pedido, mesmo que relutante. Ela pegou seu carro, um veículo que seus pais conheciam bem, e saiu de casa para o encontro. Ninguém sabia que essa seria a última vez que ela seria vista com vida. Enquanto isso, em casa, Anne-Marie e Jeff Doolittle, os pais de Ashley, seguiam suas rotinas normais, confiando que a filha voltaria logo. Ashley era responsável e sempre mantinha a família informada sobre onde estava ou se algo mudasse nos planos dela. Mas, às 19h30 daquela noite, um desconforto começou a crescer no peito deles. O celular de Ashley, que normalmente respondia com mensagens rápidas ou pelo menos um aviso, estava silencioso. Eles ligaram e mandaram mensagens, mas não havia resposta. Para os Doolittle, isso não era normal. Ashley tinha o hábito de avisar se fosse se atrasar, especialmente porque sabia que os pais ficavam preocupados com facilidade. Jeff e Anne-Marie trocaram olhares, tentando racionalizar a situação. Talvez ela estivesse sem sinal ou ocupada, mas algo dentro deles dizia que havia um problema. A cada minuto que passava sem notícias, a sensação de que algo estava errado só aumentava. Decididos a agir, por volta das 20 horas, os pais de Ashley resolveram ir até o Long Aglaé Reservoir, o lugar onde ela disse que estaria. Eles conheciam o caminho e sabiam que era um ponto familiar para a filha, já que ela gostava de lugares ao ar livre por causa da proximidade com a natureza e os cavalos que tanto amava. Quando chegaram ao estacionamento do reservatório, o coração deles apertou. O carro de Ashley estava lá, parado, exatamente onde ela deveria ter deixado. Mas não havia sinal dela. Eles se aproximaram do veículo, olhando pelas janelas, chamando o nome dela, na esperança de que ela aparecesse de algum canto ou estivesse apenas sentada ali, perdida em pensamentos. O carro, porém, estava vazio, com as portas trancadas e nenhuma pista do que tinha acontecido. O silêncio do lugar, quebrado apenas pelo som do vento,
Parecia gritar que algo estava fora do lugar. Anne-Marie e Jeff sabiam que Ashley não era de abandonar o carro assim, sem avisar, e o fato de o celular dela continuar mudo só tornava tudo mais estranho. Sem perder tempo, os Doolittle pegaram o telefone e ligaram para o Larimer County Sheriff's Office, o departamento de polícia local, para relatar o desaparecimento da filha. Era por volta das 20h30 quando a ligação foi feita, e a voz deles carregava a urgência de pais que sentiam que algo grave estava acontecendo. Eles explicaram tudo, que Ashley tinha saído para encontrar Tanner Flores, que o carro dela estava no reservatório, mas ela não estava lá, e que ela não respondia às tentativas de contato. Assim que Anne-Marie e Jeff Doolittle ligaram para o Larimer County Sheriff's Office na noite de 9 de junho de 2016, a polícia sabia que não podia perder tempo. O desaparecimento de Ashley, uma jovem responsável que não tinha o hábito de sumir sem avisar, acendeu um alerta imediato. Os policiais começaram uma busca urgente, pegando os telefones para falar com qualquer um que pudesse dar uma pista sobre onde ela estava. Eles ligaram para os amigos dela, perguntando se a tinham visto ou falado com ela naquele dia, e entraram em contato com outros membros da família para saber se Ashley tinha dado algum sinal de vida. Cada conversa trazia um pedaço do quebra-cabeça, mas um nome aparecia de novo e de novo: Tanner Flores. Amigos e conhecidos de Ashley mencionavam ele como ex-namorado com quem ela tinha terminado recentemente, e todos pareciam concordar que ele não estava lidando bem com o fim do relacionamento. Para os investigadores, esse detalhe já era suficiente para levantar uma sobrancelha, mas eles precisavam de mais para entender o que estava acontecendo. Enquanto as primeiras ligações eram feitas, a polícia começou a juntar informações sobre Tanner. Amigos dele foram chamados para contar o que sabiam, e o que disseram só aumentou a preocupação. Eles contaram que Tanner estava muito abalado desde o término com Ashley, a ponto de parecer uma pessoa diferente. Alguns disseram que ele andava deprimido, com um olhar perdido que não era comum, e que chegou a falar em acabar com a própria vida. Um amigo lembrou de uma postagem que Tanner fez no Snapchat nos últimos dias, algo vago, mas que deixava no ar a ideia de que ele podia estar pensando em fazer algo drástico. Não era uma prova concreta, mas era o tipo de coisa que fazia os policiais trocarem olhares sérios. Para eles, essas palavras e o estado emocional de Tanner pintavam um quadro preocupante, especialmente porque Ashley tinha ido encontrá-lo naquela tarde. A polícia anotou cada detalhe, sabendo que precisava agir rápido para descobrir se ele realmente tinha alguma ligação com o sumiço dela. Então, veio uma informação que mudou tudo. Os pais de Tanner, chamados para ajudar na investigação, trouxeram uma notícia que fez o coração dos policiais acelerar. O pai dele contou que uma pistola calibre .22, guardada em um cofre trancado em casa, estava desaparecida. Ele explicou que o cofre era seguro, e a única outra pessoa que sabia onde a chave ficava era Tanner. Para piorar, os pais disseram que não viam o filho desde as 15h30 daquele dia, 9 de junho, horas antes de Ashley sumir. Eles tinham tentado ligar para ele, mas o celular só caía na caixa postal. Esse detalhe da arma perdida não era só uma coincidência para os investigadores, era uma pista enorme. Uma jovem desaparecida, um ex-namorado instável e agora uma arma que não estava onde deveria estar. Tudo isso apontava para um cenário que ninguém queria imaginar, mas que a polícia não podia ignorar. Eles sabiam que precisavam encontrar Tanner, e rápido. Com essa nova informação, a investigação deu um salto. O que começou como uma busca por uma adolescente desaparecida virou algo maior. Agora eram dois jovens possivelmente em perigo, Ashley e Tanner. Os policiais decidiram que não dava para ficar só no âmbito local. Eles emitiram um bolo, que significa Be on the Lookout, um alerta para todas as forças policiais ficarem de olho no caminhão de Tanner. Era um Dodge branco de 1999, com placa do Colorado 121XGO, um veículo que os pais dele confirmaram que estava sumido junto com o filho. O alerta foi enviado para policiais em todo o estado, de cidades pequenas a rodovias movimentadas, pedindo que qualquer um que visse aquele caminhão avisasse na hora. A busca ganhou força total, com equipes se organizando para cobrir o máximo de ground possível. Eles sabiam que o tempo era o maior inimigo. Cada hora que passava sem notícias de Ashley ou Tanner aumentava a chance de algo ruim já ter acontecido. A busca por Ashley Doolittle tomou um rumo inesperado na manhã de 10 de junho de 2016, quando, às 8 horas, o Larimer County Sheriff's Office recebeu uma ligação que mudou tudo. O caminhão de Tanner Flores, aquele Dodge branco de 1999 que a polícia estava procurando por todo o Colorado, tinha sido avistado em Cobra, uma cidadezinha a 5 horas de distância de Berthold, onde Ashley desapareceu.
O veículo estava estacionado na propriedade do avô falecido de Tanner, um lugar isolado que pertencia à família dele há anos. Quem deu o aviso foi a avó de Tanner, uma mulher preocupada que não via o neto desde o dia anterior. Ela tinha ligado para um vizinho que morava perto da propriedade e pediu que ele desse uma olhada para confirmar se o caminhão estava mesmo lá. Quando o vizinho disse que sim, que o Dodge estava parado no terreno, a avó não hesitou, pegou o telefone e chamou a polícia, passando a localização exata. Para os investigadores, essa notícia era um fio de esperança, mas também um sinal de que algo muito sério podia estar acontecendo. Como Coubran ficava a horas de distância, a polícia sabia que precisava agir rápido para não perder Tanner de vista. Eles decidiram enviar um guarda florestal para o local enquanto organizavam uma equipe maior para fazer o trajeto. O guarda chegou primeiro e se escondeu perto da propriedade, junto com o vizinho que tinha confirmado o caminhão. Os dois começaram a observar Tanner de longe, tentando entender o que ele estava fazendo. O que viram deixou eles sem palavras. Primeiro, Tanner apareceu jogando trapos no campo ao lado da casa. Não eram trapos quaisquer, estavam manchados de sangue, o que já era um sinal claro de que algo horrível tinha acontecido. Depois, ele foi até uma pilha de madeira atrás da casa e colocou um tapete enrolado ali, como se quisesse esconder alguma coisa. Mas o pior veio em seguida. Tanner saiu da casa carregando um cobertor pesado, que parecia difícil de carregar sozinho, e o colocou no banco traseiro do caminhão. Enquanto ele fazia isso, o guarda e o vizinho notaram algo que congelou o sangue deles. Um braço humano saindo de dentro do cobertor, pendurado para fora como se não tivesse mais vida. Naquele momento, ficou claro que a busca por Ashley estava chegando a um fim, mas não do jeito que todos esperavam. A equipe policial, formada por deputados do Mesa County, agentes do CBI, Colorado Bureau of Investigation, e homens de outras forças locais, correu contra o tempo para chegar a Coubra. Quando finalmente apareceram na propriedade, encontraram Tanner saindo da casa e indo em direção ao caminhão. Ele não tentou correr nem resistir, foi preso ali mesmo, sem nenhuma confusão. Os policiais então se aproximaram do Dodge branco e abriram o cobertor que estava no banco traseiro. Lá dentro, enrolado como se fosse um pacote, estava o corpo de Ashley Doolittle. Ela tinha sido baleada 3 vezes na cabeça, e não havia mais nada que pudesse ser feito para salvá-la. A cena era exatamente o que os investigadores temiam desde que souberam da arma desaparecida e do estado emocional de Tanner. O caminhão, os trapos ensanguentados e agora o corpo dela formavam um quadro que não deixava dúvidas. Mas a polícia ainda precisava ouvir o que Tanner tinha a dizer sobre tudo aquilo. No interrogatório, que foi gravado logo depois da prisão, Tanner deu sua primeira versão do que aconteceu. Ele disse que Ashley e ele estavam conversando dentro do caminhão sobre o relacionamento deles. Segundo ele, em algum momento da conversa, Ashley pegou uma arma. Ele não disse de onde ela veio e apontou para a própria cabeça. Tanner contou que tentou tirar a arma das mãos dela, lutando para impedi-la, mas que durante essa briga a arma disparou sozinha e acertou Ashley. Ele continuou, dizendo que o primeiro tiro não a matou e que ela ficou sofrendo. Então ele decidiu atirar mais 2 vezes para acabar com o sofrimento dela. Era uma história que ele parecia querer que acreditassem, mas para os policiais que estavam ouvindo, cada palavra soava mais estranha que a anterior. Eles anotaram tudo, mas não estavam nem um pouco convencidos. Os investigadores não demoraram para questionar a versão de Tanner. Para eles, a história não fazia sentido. Como Ashley, uma jovem que não tinha nenhum histórico de querer se machucar, teria pegado uma arma do nada? E como um tiro acidental durante uma luta seria seguido por mais 2, todos na cabeça, com tamanha precisão? A logística simplesmente não batia. Uma arma não dispara 3 vezes assim por acidente, especialmente uma que, como descobririam depois, precisava ser recarregada manualmente entre os tiros. Os policiais confrontaram Tanner com essas falhas, dizendo que não acreditavam nele e que ele precisava contar a verdade. A pressão funcionou rápido. Em poucos minutos, Tanner parou de insistir na história inventada e confessou o que realmente tinha acontecido, abrindo caminho para a polícia entender o que levou àquela tragédia em Coubra. Depois de ser pressionado pelos policiais no interrogatório, Tanner Flores finalmente deixou de lado a história inventada e contou o que realmente aconteceu com Ashley Doolittle. Ele começou admitindo que, na manhã de 9 de junho de 2016, pegou a pistola calibre .22 do cofre do pai em casa, sabendo exatamente onde a chave estava guardada. Antes de encontrar Ashley, ele dirigiu até Carter Lake, um lugar tranquilo e isolado a poucos minutos do Long Aglaé Reservoir, e passou um tempo praticando tiro com a arma. Tanner disse que queria ter certeza de que ela funcionava bem,
mas não deu detalhes sobre o que já passava pela cabeça dele naquele momento. Mais tarde, ele foi ao reservatório como combinado e encontrou Ashley, que chegou no carro dela. Os dois então entraram no caminhão de Tanner e seguiram juntos para Carter Lake, onde planejavam conversar sobre o término do namoro que Ashley vinha reforçando nos últimos dias. No caminho de volta, depois de estacionarem em Carter Lake, a conversa tomou um rumo que Tanner não esperava. Ele contou que eles discutiram sobre o fim do relacionamento, e algo que Ashley fez o deixou fora de si. Ela o encarou, um olhar que, segundo ele, foi como um estalo de raiva. Tanner disse que perdeu o controle naquele instante, pegou a pistola que estava no banco traseiro do caminhão e atirou 2 vezes na cabeça dela. Mas Ashley não morreu na hora. Ele descreveu que ela começou a se mexer e gritar, ainda viva apesar dos ferimentos. Em vez de parar ou buscar ajuda, Tanner decidiu atirar de novo. Ele pegou a arma, mirou mais uma vez e disparou um terceiro tiro, dessa vez acabando com a vida dela. Para ele, aquele último disparo foi para terminar o sofrimento, mas era claro que cada tiro foi uma escolha que ele fez ali, no calor do momento que ele mesmo criou. Depois do crime, Tanner tentou apagar os rastros. Ele pegou o celular de Ashley e às 16h26 mandou uma mensagem para o próprio número, escrevendo "Não vou te encontrar hoje", como se fosse ela cancelando o encontro. Era uma tentativa de fazer parecer que eles não tinham se visto, um álibi fraco para enganar quem pudesse investigar. Com o corpo de Ashley ainda no caminhão, ele começou a limpeza. Tanner usou trapos para tirar o sangue que escorria dela, tentando deixar o veículo menos suspeito. Então, ele embrulhou o corpo dela em um cobertor que encontrou por ali e decidiu fugir. Ele dirigiu cerca de 300 milhas, quase 5 horas de estrada, até Cobra, onde ficava a propriedade do avô dele que tinha morrido. Era um lugar que ele conhecia bem, afastado bastante para achar que ninguém o encontraria tão cedo. As evidências físicas que a polícia achou depois confirmaram cada passo da confissão de Tanner. Os trapos ensanguentados que ele jogou no campo perto da casa em Cobra estavam lá, manchados com sangue de Ashley, mostrando que ele tentou se livrar das provas. O cobertor onde o corpo dela foi embrulhado também foi encontrado no banco traseiro do caminhão, ainda com marcas do crime. A arma do crime, uma pistola de ação simples que precisava ser recarregada à mão entre cada tiro, foi recuperada pela polícia e identificada como a mesma que pertencia ao pai de Tanner, aquela que sumiu do cofre. Quanto aos celulares, Tanner admitiu que jogou os dois pela janela do caminhão enquanto dirigia, mas só o de Ashley tinha sido usado para enviar a mensagem falsa antes disso. Esses objetos, espalhados ou escondidos, eram como peças de um quebra-cabeça que a polícia juntou para entender o que ele fez. Chegando em Cobra, Tanner não parou por aí. Ele foi até a casa do avô, que estava vazia desde a morte do dono, e quebrou o vidro da porta deslizante para entrar. Lá dentro, ele levou o corpo de Ashley e lavou o sangue que ainda estava nela, tentando apagar mais sinais do que tinha feito. Depois disso, em um momento que parece quase impossível de acreditar, Tanner ligou a televisão da casa, encontrou alguns desenhos animados passando e ficou assistindo, como se nada tivesse acontecido. Ele contou que acabou pegando no sono ali mesmo, deitado, enquanto o corpo de Ashley estava na propriedade. Era uma calma que chocou os policiais. Depois de ser preso em Cobra, Tanner Flores não ficou muito tempo sem enfrentar as consequências. Em 20 de junho de 2016, apenas 11 dias após o crime, ele foi formalmente acusado de 2 coisas sérias: assassinato em 1º grau, por ter matado Ashley Dolittle, e sequestro em 2º grau, porque a polícia acreditava que ele a manteve no caminhão contra a vontade dela, mesmo que por pouco tempo, antes ou depois de atirar. Tanner estava detido no Mesa County Jail, onde foi levado logo após a prisão, mas como o crime começou em Berthold, que fica no condado de Larimer, ele foi transferido para o Larimer County Jail. Essa mudança era necessária para que o julgamento acontecesse no lugar certo, onde tudo começou, e mostrava que o sistema estava se organizando para decidir o futuro dele. O julgamento em si só começou mais de um ano depois, em outubro de 2017. Quando o dia chegou, a sala do tribunal estava cheia, quase sem espaço para mais ninguém. Amigos e familiares de Ashley estavam lá, muitos ainda tentando entender como a vida dela acabou tão cedo. Do outro lado, a família de Tanner também apareceu, em silêncio, acompanhando cada passo do processo. A atmosfera era pesada, com todos os olhos voltados para o juiz, os advogados e, principalmente, para Tanner, que agora enfrentava as acusações cara a cara. O julgamento não era algo rápido ou simples. Era o momento em que a justiça ia decidir não só o que aconteceu, mas o que isso significava na vida dele dali para frente.
O ponto principal do julgamento não era se Tanner tinha matado Ashley, isso ele já tinha confessado, e as provas, como o corpo dela no caminhão, eram claras. A grande questão era outra. O crime foi planejado de propósito. O que seria assassinato em primeiro grau, ou aconteceu no calor do momento, sem ele pensar antes, o que seria segundo grau? Essa diferença era tudo, porque mudava a pena que Tanner podia receber. Os dois lados, a promotoria e a defesa, tinham histórias diferentes para contar, e cada um trouxe seus argumentos para convencer o júri de que estavam certos. A promotoria, liderada pelos advogados que queriam a pena mais dura, veio com força. Eles disseram que Tanner não agiu por impulso, mas sim com um plano na cabeça. Para provar isso, lembraram que na manhã de 9 de junho ele foi até Carter Lake com a pistola do pai e ficou praticando tiro, como se estivesse se preparando para usar a arma mais tarde. Escolher um lugar isolado como aquele, longe de qualquer ajuda, também mostrava que ele queria um canto onde ninguém ia interferir. Eles apontaram que a arma era um revólver de ação simples, o que significa que Tanner teve que recarregar manualmente entre cada um dos 3 tiros na cabeça de Ashley. Para eles, isso provava que ele parou, pensou e decidiu continuar atirando. Não foi só um surto rápido. Além disso, a promotoria destacou como ele tentou esconder o crime. Mandou uma mensagem falsa do celular de Ashley para o dele dizendo "não vou te encontrar hoje" e depois dirigiu 300 milhas com o corpo dela até Cobra. Tudo isso, segundo eles, mostrava que Tanner sabia o que estava fazendo desde o começo. Já a defesa de Tanner tinha uma versão diferente para apresentar. Eles disseram que o assassinato não foi algo que ele planejou com antecedência, mas sim uma reação impulsiva, fruto de muita mágoa e desespero por causa do término. Para os advogados dele, Tanner estava perdido emocionalmente, incapaz de aceitar que Ashley não queria mais ficar com ele. Eles até chamaram Ashley de o amor da vida de Tanner na frente do júri, tentando pintar o crime como algo passional, que aconteceu porque ele não aguentou a dor de perdê-la. A ideia era mostrar que ele não saiu de casa naquele dia pensando em matar, mas que a discussão em Carter Lake o levou a um ponto sem volta, onde ele agiu sem pensar direito. Era uma tentativa de fazer o júri ver o lado humano dele, para evitar a acusação mais grave. Depois de dias ouvindo os dois lados, o júri tomou sua decisão. Em 4 de outubro de 2017, eles voltaram para a sala do tribunal e anunciaram que Tanner Flores era culpado de assassinato em primeiro grau e também de sequestro em segundo grau. Para eles, as provas da promotoria, o teste da arma, os tiros calculados e o esforço para encobrir tudo, pesaram mais que a história da defesa. No dia seguinte, 5 de outubro, o juiz deu a sentença final. Tanner foi condenado à prisão perpétua sem chance de sair, nunca mais, por causa do assassinato, e ainda pegou mais 32 anos pelo sequestro, uma pena extra para reforçar a gravidade do que ele fez. Naquele momento, o tribunal ficou em silêncio, com a família de Ashley sentindo um alívio amargo e a de Tanner enfrentando a realidade de que ele nunca mais seria livre. Em 17 de junho de 2016, apenas uma semana depois que seu corpo foi encontrado em Cobra, mais de 700 pessoas se reuniram na Saint John Evangelist Catholic Paris, em Loveland, para dizer adeus. A igreja, um lugar simples mas acolhedor, mal conseguiu comportar todo mundo que apareceu. Eram amigos da escola, colegas do mundo dos cavalos, membros da comunidade agrícola e até pessoas que só conheciam Ashley de ouvir falar, mas que sentiam necessidade de estar ali. O estacionamento ficou lotado, e muita gente ficou de pé nos corredores, todos querendo prestar uma última homenagem a uma jovem que tinha tocado tantas vidas em tão pouco tempo.